Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje a aula vai ser sobre fractais. Mas, Melissa, fractais não tem nada a ver com matemática, não é? Fractais tem a ver com arte. Realmente, fractais tem tudo a ver com arte. Mas também, arte tem tudo a ver com matemática. Então, hoje vocês vão ver pela aula de hoje que os fractais têm tudo a ver com dois assuntos que a gente tem trabalhado em sala, né? Que são sequências numéricas e também semelhança. Portanto, encaixa perfeitamente o que a gente está trabalhando. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de fractais, sobre algumas características importantes, ver alguns exemplos, trabalhar com fractais na própria natureza. E no final vamos falar um pouquinho sobre um dos meus artistas favoritos, o Escher, que também trabalha com a ideia de fractais, com a ideia de repetição de padrões e também com ilusão de ótica. Vamos à nossa aula, então? Escher, os fractais, a geometria e a arte. Essa é a aula de hoje. Mas o que são fractais? Fractais vem do latim fractus, que significa fração, quebrado, né, dividido, fracionado. É um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes ao objeto original. Então, o que seria? Como você pega como se fosse um molde, né, uma figura, e você vai repetir ela várias e várias vezes, usando semelhança. Então, ela não vai ser exatamente a mesma figura, você vai usar ou redução ou ampliação, tá? E repetidamente com a mesma figura e fica de uma forma bem artística. A gente vai ver alguns exemplos depois. Esse exemplo aqui é da nova escola e achei bem interessante. Fala o seguinte: fractais são figuras geométricas que possuem autossimilaridade. São figuras que contêm dentro de si cópias menores delas mesmas. Então, começa assim como uma criação de um fractal bem simples. Pega inicialmente um quadrado 9 por 9, ou seja, 81 quadradinhos iguais, aqui todos pintados de rosa. Depois vai dividir esses quadradinhos, esse quadrado grande, em 9 quadrados menores, todos 3 por 3, né, com 9 quadradinhos menores cada um, e vai intercalando as cores rosa e branco, rosa e branco. Depois vai pegar essa figura e vai trabalhar com a redução delas aqui, ó, nas pontas, ou seja, onde tem quadrados rosa, agora vai ser dividido novamente em 9 quadrados menores, só que agora quadradinhos um por um, né, intercalando novamente rosa, branco, rosa, branco. E assim sucessivamente, se você quiser criar, quanto mais você dividir, mais vai ficar com uma cara de fractal. Então a gente pode dizer que fractais são figuras geométricas que possuem dentro de si figuras menores que formam uma sequência matemática. Ah, uma sequência matemática, é isso aí. A gente já viu sequências visuais, tem tudo a ver com o que a gente acabou de ver, de mostrar no exemplo, não é verdade? Então, coloquei esse dizer aqui que é bem interessante, que fala o seguinte: a geometria dos fractais não é apenas um capítulo da matemática, mas também uma forma de ajudar os homens a verem o mesmo velho mundo diferentemente. Então, fractais também tem tudo a ver com artes, né? Porque a arte nada mais é do que uma forma de você ver o mundo com outros olhos, né? Com os teus olhos. Então, é bem interessante mesmo esse dizer, acho que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Vamos ver alguns exemplos de fractais, começando com esse que é belíssimo. Aliás, se vocês procurarem na internet fractais, vocês vão descobrir assim que tem muita coisa bonita mesmo na internet, né? Fractais belíssimos e você é até difícil às vezes escolher quais são os melhores, porque são muito bonitos. Esse aqui é um dos que eu gosto mais, ele tem essa atmosfera diferente e tal, né? E na verdade são repetições, né? Se você observar bem, né? Além dessa ideia do espiral, você vai pegar o mesmo padrão. Olha aqui, ó, esse aqui nada mais é do que uma repetição do todo. E aí embaixo, ó, tem repetições menores, tá vendo? Cada vez menores, ó, da mesma figura, da mesma figura. E olha só, se você observar isso aqui, cada pedacinho aqui, ó, são repetições novamente, ó. Então você está trabalhando muitas e muitas vezes a questão da semelhança, tá? E dá até uma ideia assim de infinito, né, de continuidade. É muito legal, essa obra é muito bonita mesmo.
Essa obra também acho muito interessante. Essa foi feita no computador e ela tem a cara do Tim Burton, que é um diretor de cinema. E eu gosto muito dos filmes dele, principalmente o Jack e também o Edward Mão de Tesoura. Né? Mas ele tem muitos outros filmes interessantes, sempre com essa ideia, assim, de essa atmosfera aqui meio dark e tal, que é bem legal. Então aqui ele pega novamente a repetição infinita, ó, da mesma figura, que bem pequenininho, infinitas vezes, né? Essa mesma ideia, né, que está grande, vai repetindo, 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 repetindo infinitamente. Não infinitamente, né? Mas que dá essa ideia de infinito. Aqui, ó, nós temos um fractal bem geométrico, que trabalha com figuras, na verdade, 3D, né, sólidos geométricos, com esferas, e se você observar, isso aqui são tudo cubinhos, ó. E dá uma ideia bem estranha, assim, né, na verdade, dá até uma agonia, se você reparar bem, porque, olha só, se você der uma continuidade aqui, ó, começa aqui os cubinhos, aí depois vem para cá, e depois vem para cá, mas como assim? Como assim? Como isso é possível? Né? Olha só, observa bem. Aqui é como se fosse uma altura, aí está lá em cima e de repente está aqui embaixo. Ué, né? É a ilusão de ótica. É muito legal essa ideia, né? E trabalha bem nessa figura aqui. Mas se você observar, todos eles acontecem isso, né? É uma coisa meio impossível de acontecer, né? Mas é trabalhado isso. Isso é possível porque a gente está trabalhando com figuras 3D em 2D. Então, dá para ter essa ideia, que na vida real, né, não seria possível. Mas o que são fractais aleatórios? Fractais aleatórios são aqueles que são os fractais naturais. É quando estatisticamente semelhante a uma ampliação de uma parte, dizemos que o fractal é aleatório. E isso é muito visto na natureza, como um relâmpago, por exemplo. Se você observar um relâmpago, cada partezinha dessa nada mais é do que uma redução da parte maior. Então, é como se tivesse vários relâmpagos, um dentro do outro. Ó, e cada partezinha tem outros ramos, que são novos relâmpagos, olha ali. Né? Então, é bem interessante essa ideia, e com certeza o raio é um fractal. O relâmpago é um fractal. Aqui também nós temos um floco de neve, que é visto no microscópio, que também é um exemplo de fractal, se você observar, porque existe repetição aqui. As conchas, né? Dependendo da concha também, né? É um exemplo de fractal. Aqui nós temos, além da ideia da espiral, nós temos uma repetição, ó, que vai acontecendo, um padrão aqui, tá vendo? Uma repetição da mesma forma. Só que, claro, essa concha aqui, ela tá meio desgastada, né? Envelhecida, então não dá para ver tão bem. E eu dei uma ampliação na imagem. Mas, se você observar mesmo com atenção, você vai ver que existe sim um fractal aqui. Aqui já é bem mais visível, né? Porque essa concha, na verdade, ela foi cortada ao meio. Então você tem aqui essas figuras arredondadas que vão se repetindo infinitamente. Aqui, ó, parece que está tendo uma redução, né? Se você pensa de fora para dentro. Mas na verdade, ela começa aqui dentro, né? Porque quando o molusco ele cria essa concha, ele vai aumentando de tamanho e, consequentemente, ele vai aumentando a casinha dele, que é a concha. Então, ele vai. Esse fractal acontece de dentro para fora, tá? Então, ele vai crescendo, crescendo, crescendo para cá, nessa forma espiral. E olha que coisa linda, né? A natureza realmente é perfeita. Brócolis. Ah, eu adoro brócolis. Aqui nós temos uma figura de um brócolis que, se você observar, essa mesma figura é exatamente igual a essas menores, ó. Você pode pegar um brócolis e ir abrindo ele, e você vai ver que, mesmo que você vai dividindo ele em partes cada vez menores, ainda assim ele tem o formato original. Então, é um exemplo clássico de fractais, o brócolis. Ah, e esse aqui também é muito legal. Isso é umas 4 semanas atrás, apareceu assim em grande abundância esse animalzinho aqui, que é um animal marítimo, numa praia aqui de Santa Catarina. E ele é um exemplo de fractal também, olha só.
ele vai aumentando aqui, né, mesma figura, e aqui todo o corpo dele, ainda por cima, além dessa repetição que a gente vê aqui por fora, né, durante toda a extensão do corpo dele aqui, ó, temos também a figura de espirais que vão diminuindo até chegar lá no final, que parte desde aqui da cabeça. Então, também é um exemplo bem legal de fractais e diferente, né? Bem diferente. Bom, a autossemelhança seria uma característica básica de fractais, assim, acho que é a principal característica, que é a simetria através das escalas, como a gente já falou, trabalhar com ampliação, redução, e a gente está trabalhando com escalas indiretamente, né? Então, consiste em cada pequena parte do fractal poder ser vista como uma réplica de todo o fractal numa escala menor. Essa propriedade pode ser vista, por exemplo, no couve-flor, que a gente já viu, na cebola, né? Se você descascar a cebola repetidamente, você vai ver que cada camada dela é constituída, né? As camadas e camadas da cebola são tudo como se fosse uma cebola menor, vai diminuindo, né? Porque usa essa questão da repetição. O girassol também é um belo exemplo. E as folhas das árvores, olha só, a folha da árvore é uma coisa muito interessante. Olha só, aqui está a folha da árvore, então seria a folha inteirinha. Se você pegar uma dessas partezinhas aqui, um ramo dessa árvore, você vai ver que é como se fosse uma folha normal, ó, igual a grande. Se você pega um pedacinho desse pedaço já da árvore, você vai ver outra árvorezinha menor, olha só, outra folha menor, exatamente igual às maiores. Então, é cada vez mais uma redução da grande. É muito interessante. Bom, saindo um pouco da natureza, né, um fractal bem conhecido é a curva de Koch, que é bem fácil de também ser feito, né, geometricamente. Olha só como o fractal tem tudo a ver com matemática. Você pode pegar um segmento de reta, aqui como no exemplo, aí você divide inicialmente em 3 pedaços iguais, de mesmo tamanho. Então, essa distância aqui é igual a essa distância, que é igual a essa distância. Depois você vai pegar e construir aqui na parte do segmento do meio um triângulo equilátero. Né? O triângulo equilátero, lembrando, aquele triângulo que possui todos os lados de mesmo tamanho e ângulos de 60 graus. Tá, e você construiu o triângulo equilátero, agora você vai pegar os pontos médios desses pequenos segmentos aqui e construir mais um triângulo equilátero em cada um deles, tá vendo? Ó, um triângulo aqui, um aqui, esse aqui é a ponta que já estava, e um aqui. Depois que você fez isso, então, deu essa figura aqui. Agora você vai pegar novamente esses pequenos segmentos e no ponto médio deles, de cada um deles, novamente fazer um triângulo equilátero. Dessa forma, você vai construir essa figura aqui, ó, que você novamente pode pegar cada ponto aqui médio e construir novamente um triângulo equilátero. Só que agora fica cada vez mais difícil porque é um segmento pequeno. Então, quanto mais vezes você fizer isso, mais vai ficar com cara de um fractal, né, que seria chamado, nesse caso, de curva de Koch. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Escher. Escher é um artista gráfico holandês, né, que é de 1898, que morreu em 1972, e as suas obras, elas sempre trabalham com construções impossíveis, né, que é aquela coisa bem de ilusão de ótica, né, ele trabalha com preenchimento regular do plano, ou seja, é de uma forma que não deixa espaços nos trabalhos deles, vocês já vão ver nos exemplos, trabalha com explorações do infinito, dá aquela ideia de continuidade, sequenciamento, de infinito mesmo, né, que não tem fim, trabalha com padrões geométricos, muito com essa ideia de semelhança, então, tá, que em redução, ampliação de figuras, tem uma figura padrão e repetir várias vezes, como a gente vai ver agora nos exemplos. Tá? Isso aqui é uma das obras do Escher, uma das mais famosas, que trabalha com um molde só, né, que no caso seria a lagartixa. Então ele desenhou uma lagartixa aqui, pode ver que ela é bem geométrica, ela não é totalmente arredondada, para facilitar o encaixe. Pega uma e faz o molde. Depois pega outra exatamente igual ao molde,
né? E encaixa perfeitamente, ó, uma na outra. E assim vai encaixando todas elas, ou seja, ele não deixa espaço, como eu falei anteriormente, né, nas telas dele, não deixa espaço entre as figuras, e aí depois ele vai intercalando as cores, né? Fica essa tela lindíssima. Aqui nós temos com mariposas, é a mesma ideia, né? Só que agora é com uma mariposa. Às vezes ele usa mais de um objeto, né? Mais de uma figura. Muitas vezes ele usa, como vocês viram, animais, né? Mas também usa outras formas geométricas, tal. E aqui, olha só que interessante, eu coloquei essa porque se você observar bem, quando as mariposas estão juntas, aqui as asas delas formam como se fosse, ó, hexágonos, quer ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Olha só, vamos fazer aqui de amarelinho. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então forma vários e vários hexágonos, né? E dentro deles ainda tem os círculozinhos. Mais geométrico que isso, impossível, gente. É muito geométrico. E ainda trabalha essa questão da simetria, usando as cores, né? De uma forma bem interessante. Aqui também temos um outro exemplo, né? Que seriam com pombos, que ele vai intercalando pombos brancos e pombos cinza, só que observe que agora ele está usando mais de um molde, né? Porque nem todos eles têm o mesmo formato. Tem os pombos que estão de lado, os pombos que estão de frente e os pombos que estão assim vistos de baixo, né? E todos eles vão se encaixando perfeitamente de uma forma que lá no fundo ele coloriu de vermelho e amarelo, então parece que existe uma profundidade aqui que não existe na verdade, né? É uma ilusão de ótica. Esse trabalho aqui não é original, é uma adaptação desse quadro, só que eu acho um trabalho muito legal, eu não achei o trabalho original dele, que é essas construções assim totalmente absurdas com escadas, né? Olha só, se você observar bem, tem portas assim, tem porta de lado, tem porta para baixo, tem escada que sobe assim, escada que sobe dessa forma, aqui de cabeça para baixo e assim por diante, ó. Que teoricamente essa mesa que está de cabeça para baixo, não faz sentido nenhum, né? Essa obra é tão famosa que já foi usada em vários lugares, inclusive num desenho chamado Yu-Gi-Oh!, que o Yami, que seria um tipo de um espírito que ajuda o Yugi, que é o personagem principal desse desenho, num duelo de cartas, e toda vez que ele entra na mente do Yugi, a mente do Yugi é exatamente assim, ó, usando essas escadas. E foi adaptado para em muitos lugares, foi falado isso já em várias outras obras, inclusive temos uma adaptação aqui em Lego, olha só que coisa fofa, né? É claro que eles deram uma colorida, né, porque é Lego, né, então eles usaram umas peças verdes ali da grama, umas florzinhas e tal, que deu um visual bem diferente, mas a ideia é a mesma de Escher, que foi o primeiro que pensou numa coisa assim, né? Ou pelo menos que a gente tem registrado. Olha só, essa aqui também é uma obra bem famosa dele, né? E a maioria das obras originais dele são desenhadas assim, elas não são coloridas, né? Essas que trabalham ilusão de ótica, que a gente, se prestar bem atenção, não sabe onde é que está subindo, onde está descendo aqui, porque todos vão para o mesmo ponto. Então, como é que pode? Né? Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Ah, peraí, né? Onde é que começa isso, onde termina? É bem legal, é uma obra bem interessante, né? Que não faz muito sentido, são obras impossíveis, porém muito inteligentes. Aqui temos uma adaptação no Lego também, muito legal, muito bonitinha. E aqui nós temos uma outra obra muito famosa dele, que é do moinho, né? Que vai, no caso, subindo a água e ao mesmo tempo ela vai descendo e subindo novamente, mas não faz muito sentido também, né? Que são aquelas construções impossíveis. Porém, no final do vídeo, eu vou mostrar um link para vocês que leva uma experiência desse quadro aqui, né, que foi feito real, né, usado com água e tal, uma experiência prática desse modelo. Mas não se assustem, tá? É uma montagem. Já vou falando. Mas vocês podem até pesquisar depois na internet como é que foi feito isso passo a passo, mas de qualquer forma é muito interessante de ver. Muito interessante mesmo. O Escher também trabalha bem essa questão da ilusão de ótica, então aqui seriam as mãos dele desenhando as próprias mãos, né? Um desenho super bonito. Tá? E aqui, então,